Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, está com uma dúvida, quer saber mais de algum assunto? Mande a sugestão. Será um grande prazer a nossa produção e eu mesmo, pessoalmente, ir atrás daquilo que interessa a você e colocar aqui ao meu lado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, visão. Você já teve problema de vista? Ou você acha que está com problema na vista? Teu filho está reclamando que teve dor de cabeça, você não sabe o que é. São muitas as dúvidas relacionadas ao tema da visão. Eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mais a doutora Ana Carolina Fava Salata, médica oftalmologista. Doutora, muito obrigado pela oportunidade de tratar de um assunto que eu, aqui no bastidor, falava com ela. Até eu fui surpreendido com este problema dentro da minha casa. Muito obrigado pela sua presença. Queria eu agradecer. Boa noite a todos. Doutora, eu vou começar pelo algo que me chamou muita atenção, né? São muitos os problemas que envolvem a questão dos olhos, da visão. O que é um paciente que tem uma visão subnormal? Quando ele pode ser diagnosticado com uma visão subnormal? Então, a visão subnormal é classificada como aquele paciente que tem, na tabela de Snellen que a gente usa em consultório... Tabela de? Snellen. Snellen. Isso. É aquele paciente, então, que tem 20/70 ou menos de visão no melhor olho usando a sua correção óptica, no caso óculos ou as lentes de contato. O que é 20/70? É em torno de 20% de visão. Então, aquele paciente tem 20% ou menos. Isso já com o óculos? Com o óculos, então a melhor correção. Ou aquele paciente que tem uma perda de visão do campo periférico. Então, ele vai perdendo e é como se ele estivesse enxergando por uma luneta, a gente chama de campo tubular. Então, que ele tem 20 graus ou menos do seu campo de visão. O nosso normal é 180 graus. Quando você detecta que uma criança tem uma visão subnormal? Ou, deixa eu completar, as pessoas já nascem, é genético ou ao longo dos anos você vai perdendo, vai se desenvolvendo esse diagnóstico? Isso. A visão subnormal ela pode ser congênita, então no caso a criança ou recém-nascido nasce, ou adquirida. E acontece por várias causas. Dentre as causas congênitas, então a gente vai ter corioretinite por toxoplasmose, aquela doença do gato que todo mundo pombo, conhece, né? Alguns casos de catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, que está aumentando hoje a incidência por causa dos avanços na medicina, amarose congênita de Leber. Depois a gente tem as causas adquiridas, traumas, descolamento de retina em altos míopes, retinopatia diabética, hipertensiva, então hemorragias intraoculares que deixam sequelas. A maior parte dos casos, deste caso da visão subnormal, é adquirida ou é de forma hereditária? Adquirida. Adquirida. A causa mais comum, mas assim, nós temos um grande número de deficientes visuais no mundo. Estima-se que 285 milhões da população de pessoas têm deficiência visual. Só que 60% das causas são evitáveis, que são a catarata e os erros de refração, que é a necessidade do uso de óculos. Então, tem casos que são evitáveis. Aí, depois disso, a gente vai ter, então, retinopatia diabética, glaucoma, os traumas, cicatrizes e tudo mais. Tirar uma dúvida até, verdade ou mito? Um dia eu estava numa sessão e às vezes você coça os olhos. E coçar o olho é um negócio gostoso, né? Mas eu estava... gostoso, pegar o olho, coçar... Tem um ditado que diz que coçar basta começar, tá certo? E aí eu tinha um deputado ao meu lado, ele falou, não faça isso, você não sabe o risco que você está correndo. A forma que você está coçando o olho pode fazer um deslocamento dos cristais, é isso? Não, retina. Da retina. O cara me deu um susto, eu falei, pô, eu tô aqui num negócio tão prazeroso. Ele falou, não, é muito perigoso. É verdade isso? Não, na verdade a pessoa tem que estar propensa a ter um descolamento de retina, ter alguma lesão na retina para isso acontecer. Então assim, os altos míopes,
Quando eu digo alto, assim, geralmente é de 6 para cima, mas principalmente quem tem 10 ou mais. A retina deles é muito fina, tem algumas degenerações e eles podem descolar espontaneamente. Tá. Não necessariamente coçando ou quando cai no chão, coisa assim. Então tem esse mito que se fala que só coçar o olho descola. Pois é, eu tomei um susto, eu falei, pô, tava... É exatamente nesse movimento. Não, é um perigo, você pode ficar cego. Eu falei, pô, não é possível que... Então tem um pouco de mito nisso, né? O cuidado é sempre importante, a mão não está contaminada, mãos limpas, e o olho não é para ficar coçando. Mas eu falei, pô, vai tirar o prazer, dar uma coçadinha no olho, é tão gostoso. Segunda questão, que aí é uma particularidade. As crianças, você não tem um diagnóstico, a gente vai ficando mais velho, percebe que a visão vai ficando mais difícil, não consegue mais ver de longe, ou tem dificuldade de ver de perto. O adulto, ele faz esta autoavaliação e procura um oftalmologista, um médico especializado no assunto. Como proceder com as crianças? Por que eu pergunto isso para a senhora? Eu falo que eu tive a situação em casa, a gente aprende. Meu filho começou a reclamar que sentia dor de cabeça. Aí a nossa assistente falou assim, leva esse menino no oculista que ele pode estar com um problema. Foi dito e feito. E agora há um ano tem baixado o nome do problema que ele estava, que dava dor de cabeça. Né? Eu não vou saber o nome da doença não, da causa. Qual é a idade indicada para se levar, quem pode especialmente, o filho para fazer o primeiro exame oftalmológico? Na verdade, o primeiro exame, então, é feito na maternidade, que é aquela triagem do reflexo vermelho, que hoje em dia é obrigatório em todas as maternidades. Muitas vezes é o próprio pediatra que faz, e quando ele tem dúvidas, ele encaminha para o oftalmologista, se ele não verificou em algum olho, coisa assim. Então, a partir de qualquer idade, a gente consegue fazer a avaliação da criança, de uma forma ou de outra. Eu costumo recomendar, quando os pais não têm dúvida alguma, acham que a criança enxerga bem e tudo mais, que seja feita a primeira avaliação entre 3 e 4 anos no máximo. Né? A criança ela vai ter um discernimento para contar para os pais que ela não está enxergando quando ela se compara com amiguinhos. Então, principalmente só com 7, 8 anos, ele fala, meu amiguinho enxergou na lousa, eu não estou enxergando. Antes disso, dificilmente a criança vai contar para os pais. Só que isso é muito ruim, porque se você deixar chegar nessa idade, um caso que poderia ter sido tratado preventivamente, diminuído, o estrago é muito maior. Sim, a gente tem então a ambliopia, que é o famoso olho preguiçoso. Então, o que acontece na ambliopia, principalmente por altos graus, a gente chama de anisometropia. Um olho é bom, o outro olho não enxerga bem. É comum isso, você ter os olhos com mais comum do que a gente pensa. Mesmo? E às vezes até com graus parecidos, mas como não foi bem estimulado, a visão fica diferente. Eu pergunto porque eu só me lembro disso aí, quando a gente vai fazer o exame do autoescola, ele faz a visão de formas separadas. Então é muito comum você ter problema num olho e não ter no outro. Sim, e diferentes graus. É mais comum o grau entre o olho e o outro ser diferente do que ser igual. E neste caso das crianças, qual é o impacto? Eu insisto nesse tema. O diagnóstico feito precocemente, você reduz, é muito alto o índice que você reduz ou não permite a expansão no caso da miopia? Não, a miopia, então vamos lá, a gente tem vários tipos de grau no olho. O que foi isso que aconteceu com o meu filho? Provavelmente a hipermetropia, porque você comentou que o grau diminuiu. Diminuiu, exatamente. Então, hipermetropia e miopia tem a ver com o tamanho do olho. Então, a criança tem um olho pequeno, geralmente todas as crianças são hipermétropes. Tá. A gente aceita até 2, 3 graus em crianças pequenas, muitas vezes se não tem queixa a gente não prescreve o óculos, desde que elas não sejam estrábicas. O estrabismo é um pouquinho diferente. Então, a miopia já é um olho maior do que o normal. E, infelizmente, conforme a criança vai crescendo, o olho vai crescendo também e com isso a miopia tende a aumentar. Ela costuma aparecer principalmente depois dos 7, 8 anos de idade. Dificilmente uma criança pequena é míope. Acontece, mas é menos. É mais comum a hipermetropia. E quando a gente tem, então, essa ambliopia, esse olho preguiçoso, a gente precisa intervir, além de passar a correção óptica, no caso o óculos, precisa usar o tampão, para estimular o olho que não está enxergando bem. E na maioria das vezes, quanto mais novo a gente faz a intervenção, melhor vai ser a evolução dessa criança e ela vai, muitas vezes, chegar a ter visão de 100% nos 2 olhos. E essa como que chama? Hipermetropia. Hipermetropia. Esse nome é muito difícil, por isso que eu não fiz medicina. É curável? Você tem 100% de êxito? Não.
a hipermetropia ela pode existir, ela pode diminuir, a pessoa vai usar um óculos menor, pode desaparecer com o crescimento, mas ela pode ficar também. Tem gente que vai ser hipermetropia a vida toda. E a miopia, ela começa a dar sinais a partir de que idade? Não então, tem? na verdade, a criança pequena ela não refere, o míope enxerga embaçado. Então, para a criança, ela não sabe se comparar com outra pessoa, para ela é normal enxergar embaçado, o mundo é embaçado para ela. Ela vai notar isso quando ela tiver um pouco mais velha e vai se comparar com amiguinhos. Né? Então, os pais muitas vezes percebem isso. Então, eles vão notar que a criança chega muito perto da TV, aproxima muito para ver as coisas, às vezes aperta os olhos. Então, isso são sintomas da miopia. E pode acontecer com idade? Eu estou falando isso porque meu pai, eu acho que hoje ele tem 72 anos, acho que ele começou a usar óculos com 45. Possivelmente ele conviveu um bom período sem saber que precisava ou não, realmente? Não, pode aparecer com a idade também. Pode aparecer com a idade. Pode aparecer com a idade também. A gente tem mudança da refringência do cristalino, que é a nossa lente que tem dentro do olho, e isso pode mudar o grau da pessoa. E fazer aparecer a miopia. Na mesma linha, vários casos da medicina, a prevenção evita doenças. Né? Fala com o cardiologista, passa uma receita, não coma isso, caminhe. Você nunca vai ter problema ou vai postergar. Você vai falar com um endocrinologista, um médico, um gastro, tem uma série... No caso da oftalmologia, o que pode ser feito para prevenir eventuais problemas? É possível a prevenção? Sim, é possível. A gente tem várias áreas, então assim, tem vários problemas no olho, tem várias doenças que se manifestam no olho, tem algumas coisas que a gente não consegue intervir. Mas assim, quanto ao grau, o grau não tem muito como a gente prevenir se a pessoa vai ter grau ou não. O importante é fazer os exames e, se precisar, usar a correção adequada, né? Fazer a prevenção, então no caso de um alto míope, que tem um risco maior de ter um descolamento de retina, acompanhar com o especialista em retina. Se a retina estiver muito frágil, vai ser proposto um tratamento geralmente com laser, para fortalecer aquela área que pode descolar. Evitar a exposição excessiva ao sol, sempre usar um óculos escuros com uma boa proteção. É isso que eu ia perguntar, isso é verdade? É verdade. A exposição ao sol pode levar a qual doença? Bom, a catarata, a incidência de pterígio, que é aquela pelinha que cresce aqui, muita gente chama de carne esponjosa, tem gente que chama de catarata erradamente, e a degeneração macular relacionada à idade. Então, ela também está relacionada com a exposição solar. O excesso de exposição a baixas temperaturas também? Não até onde eu saiba. Não tem... Me perguntaram isso um dia, eu estava numa estação de esqui. Ela falou, cuidado, esse não pôr proteção. Na verdade, não é a baixa temperatura, é a luz que reflete da neve. O albedo, né? Esse é perigoso. Sim. Tanto que é verdade que quem inventou o óculos de sol foi o esquimó, né? Não sei. Verdade. Agora isso eu li, doutora. Por causa do... o albedo é a quantidade de luz refletida. E realmente na neve você não consegue ficar... Pois é. Tanto que aquela proteção não é só para frio, aqui não é uma proteção... Exatamente. E essa coisa do tipo de óculos de sol, você vai comprar um óculos, esse aqui tem lente não sei do que, né? Isso realmente tem... Sim, precisa ter a proteção. Tem que ter a proteção tem que ter adequada. A proteção. Agora, o sol é o mais nocivo. Nocivo, sim. A água, ficar muito tempo na piscina? Não. Sem risco? Não, sem risco. Perguntando que... Não, o risco de ficar muito tempo na água é se a pessoa fica lá abrindo o olho embaixo da água, a água é suja, então ela pode pegar uma conjuntivite. Por que eu estou perguntando? Às vezes você está na piscina, você está nadando em piscina, coisa e tal, você abre, começa a arder, tá? Provavelmente o cloro. Isso é nocivo? A constância pouco, disso né? pode Não, levar gerar um problema? Às vezes pode causar alguma ceratite, que é uma lesão superficial, mas nada grave. Nada que... Doutora, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu falei que o programa era importante, era interessante, mas você vai continuar com a gente neste programa que recebe, dia de hoje, a doutora Ana Carolina Fava Salata, médica oftalmologista. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe a médica oftalmologista, doutora Ana Carolina Fava Salata. Doutora, no primeiro bloco a senhora deu uma verdadeira aula daqui, tirou várias dúvidas sobre assuntos que são considerados muito importantes.
não me deu a oportunidade por questão do tempo. Depois desse diagnóstico que eu descobri, que eu falava aqui de meu filho, que começou a ter dor de cabeça, e a primeira coisa que vem à mente, será que esse menino está com problema no estômago, comeu alguma coisa errada? Não era, ele precisava de usar óculos. Levamos ao oftalmologista e o problema foi diagnosticado e curado. Eu apresentei, até após esse episódio, uma lei exigindo e obrigando, né, está em tramitação, que o órgão público faça um exame oftalmológico nas crianças. É bastante válido, né? Muito, muito válido, super importante isso para fazer. Como eu disse, uma das principais causas de cegueira no mundo é o vício refracional, ou seja, a necessidade do óculos que o paciente não está usando, não está corrigido. E leva a cegueira? Não leva, é uma cegueira reversível. Vai agravando? Não, o grau ele não aumenta porque a pessoa não está usando óculos. Isso também é um outro mito. Ah, é? Eu achei, tá vendo? Eu já achei que aumentava, não. Não, o grau não aumenta porque a pessoa não usou óculos. Ele aumenta porque vai aumentar. No caso, a miopia muda, então a refringência do cristalino, então o grau do olho pode mudar e no caso pode aumentar. Cirurgia de miopia. Parece descobrir a América e realmente foi uma descoberta muito importante. É uma cirurgia complexa ou realmente hoje é uma cirurgia simples sob o aspecto da complexidade? O paciente tem alta no mesmo dia, você faz? Conta um pouquinho pra gente. Não. Aliás, a senhora operava, hoje não opera mais. Não opero mais. Por que parou? Curiosidade. Parei por contingências do cotidiano. Tive meus filhos, preferi pôr o pé um pouquinho no acelerador, ficar só no consultório, me dedicar um pouquinho mais à visão subnormal. Tira uma dúvida, você está operando um paciente no olho, milímetro. Sim. Tem aparelhos que te ajudam, é a mão mesmo, tem que ter... Não, é a mão, mas a gente usa um microscópio. Tá, mas tem que ter um controle muito minucioso. Tem que ter mão fina, né? Não, tem cirurgiões oftalmológicos curiosidade, eu fico imaginando, mãos grandes eu perguntava e muito para a hábeis. doutora no intervalo, transplante de córneas, quantos milímetros tem uma córnea? Uma córnea tem em média 12 a 14 milímetros. Pessoal, a pontinha de uma unha, né? O diâmetro dela, né? Meu Deus, é muita... E a área transplantada geralmente é menor, né? A gente transplanta um meio, né? Mas me fala de fazer uma cirurgia de miopia. Quanto tempo dura em média uma cirurgia de miopia? A cirurgia de miopia, o tempo cirúrgico mesmo, 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. É bem rápido. E qual é a recorrência do êxito que tem? Um paciente que tem sei lá, miopia chega a quantos graus? Depende. Tem casos de 27, 28 graus. E esse caso pode ser operado? Não, geralmente não. Você pode operar uma miopia em média até quantos graus? Não é só por causa do grau. Na verdade, a gente tem um limite. Então, o êxito da cirurgia refrativa, tanto de hipermetropia, miopia ou astigmatismo, está relacionado com um bom preparo e uma boa avaliação dos exames pré-operatórios. Então, o paciente tem que ter uma espessura de córnea adequada e uma curvatura de córnea adequada. Tá. Então, às vezes, um paciente tem 2, 3 graus e a córnea é muito fina e não pode ser operado. E às vezes ele tem 10? Exatamente, e é possível a cirurgia. Então, não depende só de quantos graus. Tem uma média de quanto você reduz? Um paciente de 8 graus, 10 graus, uma cirurgia exitosa, esse paciente vai reduzir para quanto? Desde que o paciente tenha uma espessura adequada, a gente visa correção de 100% do grau, zerar. Quer dizer, nunca mais vai usar lente ou óculos? Nunca mais vai usar. Tem casos em que há regressão, né? Mas a ideia é que não precise usar mais. Eu mesma sou operada há 15 anos. E não usa mais óculos? Não uso mais óculos. Nem lente? Logo eu vou começar a usar para perto, porque a idade está chegando. Não dá para operar de novo? Não tenho vontade mais. Mas poderia? Poderia. No caso, quando o paciente fica presbita, então que é a famosa vista cansada que aparece depois dos 40 anos, ele não dá mais o foco para perto. E isso é progressivo. Então vai aumentando com o passar dos anos, esse grau para perto aumenta. Então, na verdade, quando a gente vai operar para perto, acaba não ficando tão bom para longe. Então, eu acho que eu estou enxergando bem para longe. É uma cirurgia cara? Por que eu pergunto? É uma cirurgia rápida, a questão do ato cirúrgico, mas é lógico, tem toda a preparação, o processo de anestesiar. Tem muita tecnologia envolvida. Muita tecnologia. E aí são duas perguntas. É cara no Brasil ou é cara no mundo ou não? É um preço que não vai se baratear, chegou nos seus
patamares? Porque o Brasil acho que opera já há quantos anos? 20 anos que se opera? Olha, a cirurgia a laser ficou bem difundida no Brasil na década de 90, né? Então, a partir de 92, tá caminhando 93. Para 20 anos, é isso. Antes disso, usavam muito a cirurgia com bisturi, que não se usa mais. Mas o laser já existe há esse tempo todo. Agora vem inovando, então, confecção de flap já com laser também. Antes a gente usava um microcerátomo. Então, tem tido inovações. Quanto a preço, é muita tecnologia envolvida. Então, realmente, não é uma cirurgia tão barata, mas eu também não acho que é uma cirurgia tão cara. A pergunta é assim, se fosse extremamente popular, não sei se nem o melhor termo popular, as pessoas, eu imagino que na sua grande maioria, não usariam lentes ou óculos, porque teria o conforto, porque eu não uso lente nem óculos, mas não é uma coisa confortável. Quem usa lente reclama, quem usa óculos também, apesar de acostumar. A senhora acha que com os anos isso pode se tornar uma cirurgia mais comum? Não, eu acho que é uma cirurgia bastante comum já hoje em dia. Eu acho que tem muitas pessoas que não querem... Mas não é feita no SUS, por exemplo? Não, não é feita no SUS. Eu acho que justamente pela compra, qual o problema? O laser que se usa para cirurgia, o equipamento é muito caro, né? Eu acho que isso dificulta um pouco o acesso à população geral e o SUS. Qual cirurgia o SUS garante na questão oftalmológica? Catarata, tem cirurgias de retina, cirurgias de glaucoma, então cirurgias em criança, estrabismo, tudo isso o SUS garante. Mas deveria, né? A senhora acha que com o tempo pode avançar para... Poderia, ia ser... Pode avançar? Pode, é uma ideia. Apesar que incluir no SUS parece que é a solução, né? Tem um monte de coisa que está no SUS e você não acha nem o hospital, nem o médico, mas são processos que podem avançar. Podem avançar. Lente para mudar a cor dos olhos. Tem perigo, tem problema, mito ou verdade? Externa, como se fosse uma lente de contato, não há problema nenhum. Os riscos dela são os mesmos de uma lente de contato comum. Né? Mas então, não pode gerar um processo de inflamação, processo de irritação? Como uma lente comum. Tá. Então, tem gente que vai ter alergia, que vai ter intolerância porque tem um olho mais seco. Então, o risco da lente externa é o mesmo de uma lente de contato comum. Eu vi uma reportagem, até fui pesquisar para receber a senhora, e eu falei, eu tenho que perguntar porque eu acho que não é verdade isso. É possível as pessoas tatuarem a parte interna dos olhos, doutor? Tem louco para tudo. Tem gente que tatua, tem gente, outro dia eu vi até uma cirurgia de uma retirada de um implante que foi colocado dentro do olho, em cima da íris, para mudar a cor do olho. Isso leva a uveíte, que é a inflamação interna, leva a infecções, leva a glaucoma secundário. Aí outra, o único, me corrija se eu estiver errado, profissional habilitado a mexer nos olhos é o médico oftalmologista. Com certeza. Possivelmente não foi ele que fez, não foi o tatuador, né? Não, tem um oftalmologista. E o risco de a pessoa ser levada à cegueira é altíssimo também. Sim, porque pode levar a uma inflamação muito grande. Mas que coragem, né? Então é verdade, tem pessoas que realmente tatuam os olhos. Eu pergunto, porque eu vi reportagem, se eu já tivesse visto, eu falar, doutor, eu vi. O pessoal tatua dentro do olho. É afrontar o risco à saúde, não? Sim. Criança, vamos voltar para o assunto. Quantas horas uma criança pode ficar com computador, com o iPad? Tem referências? Tem recomendações? Tem recomendações. Na verdade, eu costumo recomendar para os meus pacientes... Vou mandar meus filhos assistir esse programa, vou exigir no dia que for ao ar. Que para cada meia hora que a criança passe em frente ao computador, ela descanse de 5 a 10 minutos. Então, assim, não é um problema usar um tempo mais longo, principalmente os adolescentes que ficam ali, né, no WhatsApp, no Facebook, mas não passar um tempo muito longo de uma só vez. Essa Isso coisa cansa. de ver TV mais distante, não tão próximo, é verdade? Muda alguma coisa ou não? Não, isso é lenda. Isso é lenda? Isso é lenda. Isso é Você lenda. está meio metro do televisor ou 3 metros, o impacto é o mesmo? O impacto é o mesmo. E não tem limite? Se meu filho quer assistir, não é o que eu recomendo, mas 5 horas no videogame, tem algum problema? Não, problema visual não. O que acontece? Quando a gente está prestando muita atenção em alguma coisa, a gente pisca menos. Então os olhos ficam mais vermelhos, tem a questão da postura, que pode ter um pouco de dor, mas problema visual em si, não. Leitura.
Isso serve para criança, serve para adulto. Tem alguma restrição? O sujeito não, e é notório. Eu conheço um amigo, um médico, por sinal, ele passa 6, 7 horas lendo um livro. Ele lê um livro de uma vez só. Eu falo, pô, você é um devorador de livro, como é que pode? Tem risco, cansa a vista, é um monte de mito que a gente ouve, fala, você vai ter problema, você vai acabar tendo miopia, você vai ficar doente, tá? Mito. Não, também é mito. O que eu falei, o que pode acontecer é a pessoa que ela refere como cansaço visual, então fica às vezes com o olho vermelho, o olho ressecado, então fica com aquela sensação de areia, mas estragar, não. Não tem, pode ler à vontade. Ler, não gasta. Não gasta. Não gasta. Pô, e essa coisa de que televisão, a minha mãe não fica muito perto do televisor, que faz mal, é o claro muito forte, tudo besteira. Não há problema. Inclusive quem tem baixa visão, a gente até orienta que chegue mais perto para conseguir ver a televisão normalmente. Qual a frequência boa de se passar num oftalmologista? No mínimo uma vez por ano. Ah, é? Nossa, como todo o nosso check-up, deve ser uma vez por ano. Eu já vou ter que marcar uma consulta. Eu só testo meu olho quando eu vou renovar a carta de motorista, para você ter uma ideia. É a coisa mais comum. É mesmo. Eu nunca fui no oftalmologista. Tá na hora. Uma vez ao ano, não é só fazer exame de sangue, ver o diabetes, tem que ir no oftalmologista também. Porque neste intervalo pode surgir um problema que você não diagnosticou. Sim, principalmente as doenças, o glaucoma é uma doença que geralmente não dá sintoma e o paciente pode ir perdendo a visão e ele não diagnosticou. É uma coisa que poderia ser feito um diagnóstico precoce e evitar. E tem o porquê de você desenvolver o glaucoma, cataratas? É genético? O que a medicina explica em relação a isso? A catarata vem com a idade. Tá. Né? Natural, todos vão ter algum grau de catarata depois de certa idade. Alguns vão ter com 60, outros com 70, mas ela naturalmente vai aparecer. O glaucoma, ele tem características genéticas, né? Então quem tem antecedente familiar para glaucoma é super importante fazer a avaliação anual. O glaucoma que aumenta a pressão? Isso, o mais comum é a pressão alta, mas existe glaucoma de pressão normal, a pressão do olho não sobe. Não tem correlação, problemas que têm problema de pressão cardíaca não tem correlação com os olhos. Hoje em dia já está sendo estudado que uma baixa pressão arterial diastólica, então aquela pressão que geralmente é mais baixa quando a gente mede a pressão, ela tem relação com a irrigação do nervo óptico e isso pode fazer o glaucoma avançar em quem tem um glaucoma. Quem tem a predisposição em desenvolver, se ele tiver uma pressão arterial diastólica, pode desenvolver mais rápido. Tem remédios para prevenir? Fala assim, você vai no meu consultório, eu vou pedir para você todos os dias pingar um colírio que ele ajuda a prevenir algumas doenças. Isso vai evitar que você tenha miopia, que você desenvolva... Não existe isso? Não existe. Quer dizer, a medicina oftalmológica, ela é para remediar, ela não tem uma medicina para prevenir. Não, a prevenção é ir ao consultório e fazer essa consulta. Para não deixar, o caso, exatamente. diagnosticar ele já num quadro de agravamento, enfim, de problemas maiores. Criança tem uma recorrência maior? Uma recorrência... De incidência no problema de visão? É mais miopia, é mais o hiper... a hipermetropia é o mais comum em crianças pequenas. Né? Em adultos não é comum você diagnosticar? Não, tem também, né? Mas a hipermetropia é mais comum em crianças porque o olho delas é menor. Mas também tem crianças pequenas míopes. É importante em crianças, praia, piscina, ter o óculos de sol? Eu Seria pergunto o ideal. Porque é mais difícil você... É mais difícil colocar o óculos na criança. Põe o dia que ele quer tirar foto só, mas não usa... Exatamente, mas também tem que ser um óculos adequado e não aquele óculos rosa da Barbie, coisa assim. Aquele que vem da praia que não serve para absolutamente nada. Exatamente. Uma pergunta boné, pessoal, né? Boné previne também. Tem pessoas, no meu caso, eu tenho mais dificuldade de estar à exposição, eu não consigo, eu estou no sol, não é o sol, o excesso, de luminosidade, eu não consigo manter os olhos abertos, tanto que preferencialmente põe o óculos, mas nem sempre a gente pode estar de óculos, tá certo? Dependendo de onde você está, um evento político você está. Isso é comum? É uma doença? Tem algo a ser feito? Não é uma doença, então isso a gente chama de fotofobia, tem muitos pacientes que têm, principalmente os pacientes que têm olhos mais claros, porém tem algumas doenças que causam muita fotofobia, então tem algumas doenças retinianas,
que podem causar uma catarata, um tipo de catarata pode causar uma fotofobia. Então, quando tem uma pessoa que tem muita fotofobia, por exemplo, uma criança, ela pisca muito um olho só quando sai no sol, levar ao oftalmologista. Sinalzinho de alerta. Eu entrevisto a doutora Ana Carolina Fava Salata, graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, residência em oftalmologia também na Unicamp, terminou em 2002, concursada pela Prefeitura de São Bernardo e atua na área de visão subnormal em consultório no CRE, Centro Especializado em Reabilitação de São Bernardo do Campo. Doutora, muito obrigado por dispor do seu tempo e trazer contribuições que particularmente eu mesmo saneei muitas dúvidas e tenho certeza que você de casa também despertou aí muitos interesses e ao mesmo tempo preocupações. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Boa noite. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.